Eu te pago 20 mil reais para casar comigo. Larissa levantou os olhos da calçada, onde havia passado mais uma noite gelada. O homem à sua frente usava um terno caro, sapatos brilhantes, que refletiam as luzes da Avenida Paulista. Seus olhos mostravam uma determinação estranha. Você tá maluco? Murmurou ela, limpando o rosto com as costas da mão suja. Completamente são. Preciso de uma esposa por 3 dias. Você precisa de dinheiro. É negócio. Eduardo Menezes havia construído um império imobiliário desde os 25 anos. Aos 32, controlava metade do centro de São Paulo, mas seu pai estava morrendo e exigia conhecer a nora antes de partir. Não sou prostituta, respondeu Larissa, tentando se levantar. Não tô pedindo sexo, tô pedindo para você atuar. 3 dias de teatro, 20 mil reais. Larissa Silva tinha 26 anos e fazia 2 que dormia nas ruas. Antes trabalhava limpando escritórios, até que uma doença a deixou sem emprego. As economias acabaram pagando remédios. Depois veio a rua. Por que eu? Porque você não tem nada a perder, e eu não tenho tempo para procurar em outro lugar. A honestidade brutal de Eduardo a atingiu como um tapa. Ele tinha razão. Não tinha absolutamente nada. 3 dias? 3 dias. Um jantar com minha família amanhã, uma reunião de negócios depois de amanhã, e o velório quando meu pai morrer. Depois cada um para o seu lado. Larissa o estudou. Seu rosto mostrava o mesmo desespero que ela sentia, só que escondido atrás de roupa cara e modos elegantes. E se eu disser não? Então eu vou embora e nunca mais nos vemos. O silêncio se estendeu entre eles. Os carros passavam pela Paulista, criando um barulho constante. A vida normal das pessoas normais continuava, enquanto ela decidia seu futuro numa calçada. O dinheiro é real? Eduardo tirou o celular e mostrou a tela do aplicativo do banco. O número tinha mais zeros do que Larissa já havia visto juntos na vida. Quando? Agora. Vamos pro cartório. Tá aberto até às 6. Assim como eu tô? Se olhou na roupa rasgada, sentiu o próprio cheiro. Te compro roupa no caminho. Larissa fechou os olhos. 3 dias, 20 mil reais. Uma chance de sair do buraco onde havia caído. Como sei que você não vai me matar? Porque se eu quisesse te matar, não precisava casar contigo primeiro. Outra resposta brutalmente honesta. Por algum motivo, isso a tranquilizou mais que qualquer promessa bonita. Tá bom, mas quero metade do dinheiro antes de assinar. Fechado. Eduardo estendeu a mão. Larissa a observou um momento antes de apertar. A pele dele estava macia, sem calos. A dela áspera e rachada. Sou Eduardo Menezes. Larissa Silva. Prazer, futura senhora Menezes. Subiram num BMW preto. Larissa afundou no banco de couro. Fazia meses que não se sentava em algo tão confortável. Por que não procurou uma atriz? Perguntou enquanto Eduardo dirigia. Atrizes fazem perguntas. Você só precisa do dinheiro. E por que precisa de esposa falsa? Meu pai tá morrendo. Quer conhecer minha família antes de ir. Não tenho esposa. Não tenho tempo para conseguir uma de verdade. E se seu pai perceber que é mentira? Ele tá muito doente. Só quer morrer em paz pensando que não vou ficar sozinho. Larissa assentiu. Entendia o amor complicado pelos pais. Pararam numa loja de departamentos. Eduardo lhe deu um cartão de crédito. Compra o que precisar. Te espero aqui. Você não vem? Se eu entrar com você, vão pensar que sou seu cafetão. Larissa riu pela primeira vez em semanas. Era uma risada amarga, mas risada mesmo assim. Dentro da loja, se sentiu como alienígena. As vendedoras a olhavam com desconfiança, até ela mostrar o cartão Platinum. Então a atitude delas mudou completamente. Escolheu um vestido preto simples, sapatos fechados, roupa íntima nova. No banheiro se lavou como pôde e penteou o cabelo. Quando saiu, Eduardo a esperava encostado no carro. Você tá diferente, disse quando a viu se aproximar. Limpa, você quer dizer. Humana. Larissa não soube se devia se ofender ou agradecer. O cartório cheirava a papéis velhos e desespero burocrático. Assinaram documentos sem ler. Eduardo pagou as taxas. Em 20 minutos estavam casados. Pronto, disse o funcionário. Vocês são marido e mulher. Saíram sem se beijar, sem se abraçar, sem comemorar.
Só dois estranhos unidos por um contrato que ambos esperavam esquecer logo. E agora? Perguntou Larissa. Agora você vai conhecer minha família. E Larissa? Sim? Não menciona que a gente se conheceu há 2 horas. Eduardo dirigiu pelo trânsito pesado da Paulista até chegar aos jardins. O apartamento ficava no último andar de um prédio elegante. Larissa subiu no elevador privativo, olhando os números subirem até o 25º andar. Meu pai e minha irmã vão estar aqui às 8, disse Eduardo, abrindo a porta da cobertura. Temos 1 hora para você se preparar. O apartamento era maior que qualquer lugar onde Larissa havia morado. Janelões de vidro mostravam São Paulo inteira lá embaixo. Móveis caros, quadros nas paredes, um piano de cauda no canto da sala. Onde eu durmo? Perguntou. No quarto de hóspedes. Fica ali no corredor. Eduardo a levou até um quarto com banheiro próprio. Havia toalhas limpas, shampoo caro, um roupão branco pendurado na porta. Toma um banho. Relaxa, eu trouxe mais roupas para você. Larissa viu as sacolas em cima da cama. Vestidos, sapatos, maquiagem, perfume, tudo novo, tudo caro. Você comprou tudo isso? Minha assistente comprou. Disse o seu tamanho aproximado. Como você sabe meu tamanho? Tenho olho bom para negócios. Larissa entrou no banheiro e abriu o chuveiro. A água quente desceu pelo seu corpo, lavando dias de sujeira e cansaço. Usou o shampoo caro, o condicionador, o sabonete que cheirava a flores. Quando saiu, se olhou no espelho. Seus cabelos castanhos brilhavam limpos. Sua pele estava vermelha da água quente, mas macia. Parecia outra pessoa. Experimentou os vestidos. Um azul marinho lhe caiu perfeitamente. Os sapatos eram do número certo. Eduardo realmente tinha olho bom. Passou o batom, um pouco de base, rímel. Nada exagerado. Quando terminou, mal se reconheceu no espelho. Saiu do quarto e encontrou Eduardo na sala. Ele havia trocado de roupa e agora usava calça social e camisa branca sem gravata. Mais casual, mas ainda elegante. Como eu tô? Perguntou. Eduardo a olhou de cima a baixo. Por um momento, seu rosto mostrou surpresa genuína. Você tá... bem. Tá ótima. A campainha tocou. Eduardo checou o relógio. Chegaram mais cedo. Lembra? Somos casados há 6 meses. Nos conhecemos numa festa de amigos. Você trabalha com marketing. Seus pais moram no interior. E se perguntarem qual interior? Ribeirão Preto. É longe o suficiente para eles não irem visitar. A porta se abriu e entrou um homem de uns 60 anos numa cadeira de rodas. Estava muito magro, com olheiras fundas, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência. Atrás dele vinha uma moça loira de uns 20 e poucos anos. Pai, essa é Larissa, minha esposa. Larissa, esse é meu pai, Dr. Sérgio Menezes. Larissa se aproximou e estendeu a mão. O homem a apertou com força surpreendente. Muito prazer, Dr. Menezes. O prazer é meu, minha filha. Eduardo falou muito de você. A moça loira se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Isadora, irmã do Eduardo. Que bom te conhecer, finalmente. Desculpa a demora. Eu estava viajando a trabalho, disse Larissa, repetindo a história que Eduardo havia inventado. Marketing, né? Perguntou Isadora. Que tipo de marketing? Larissa sentiu o coração acelerar. Eduardo não havia preparado ela para perguntas específicas. Digital, redes sociais principalmente. Que interessante. Trabalha com quais marcas? Isadora, interrompeu Eduardo. Vamos jantar? O pai precisa comer no horário certo. Durante o jantar, Dr. Sérgio fez perguntas simples. Onde Larissa havia nascido, como conheceu Eduardo, o que achava de São Paulo. Ela respondeu com cuidado, inventando uma vida normal de classe média. Isadora observava cada movimento, cada resposta. Seus olhos estudavam Larissa como quem analisa um investimento duvidoso. Eduardo nunca trouxe ninguém para casa, disse Dr. Sérgio. Pensei que ele ia ficar solteiro para sempre. Eu também pensava, respondeu Larissa, olhando para Eduardo. Mas às vezes, a vida surpreende. Eduardo sorriu, mas Larissa percebeu tensão em seus ombros. Como vocês decidiram casar tão rápido? Perguntou Isadora. 6 meses é pouco tempo. Quando você sabe, disse Eduardo rapidamente. E sua família, Larissa? Continuou Isadora.
Estranho eles não virem para o casamento. Foi uma cerimônia pequena, só no cartório, respondeu Larissa. Meus pais são simples. Ficaram meio intimidados. Dr. Sérgio assentiu com compreensão, mas Isadora franziu a testa. Quando o jantar terminou, Dr. Sérgio estava cansado. Eduardo o ajudou até o elevador. Gostei dela, filho. Parece uma boa moça. Obrigado, pai. Cuida bem dela. E deixa ela te cuidar também. Depois que saíram, Eduardo voltou para a sala onde Larissa esperava. Como foi? Perguntou. Sua irmã desconfia. Isadora desconfia de todo mundo. É advogada. E seu pai? Larissa parou. Havia algo familiar no rosto do Dr. Sérgio. Algo que mexia com uma memória antiga, dolorosa. O que tem meu pai? Nada, ele parece um bom homem. Mas uma sombra havia passado pelo rosto de Larissa. Eduardo percebeu, mas não perguntou. Larissa acordou no meio da noite suando frio. O pesadelo era sempre o mesmo. Tratores derrubando barracos, gritos, sua mãe tentando proteger as poucas coisas que tinham. E um homem de terno dando ordens do lado de fora. Se levantou e foi até a cozinha beber água. O apartamento estava silencioso. Só o barulho distante do trânsito lá embaixo. Pela janela, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Não consegue dormir? Larissa se virou assustada. Eduardo estava na porta da cozinha, de pijama e cabelo bagunçado. Desculpa, não queria acordar você. Eu não estava dormindo. Trabalho muito à noite. Eduardo se aproximou e abriu a geladeira. Tirou uma garrafa de água e serviu 2 copos. Pesadelo? Perguntou. Como você sabe? Você estava meio estranha depois do jantar. E agora está com cara de quem viu fantasma. Larissa bebeu a água devagar. Eduardo esperou sem pressionar. Seu pai, onde ele nasceu? Aqui em São Paulo mesmo? Por quê? E ele sempre trabalhou com imóveis? Desde jovem. Começou comprando terrenos baratos e construindo prédios. Por que essas perguntas? Larissa não respondeu. A memória estava ficando mais clara. O homem que ordenou a derrubada da ocupação onde ela morava tinha o mesmo rosto, os mesmos olhos inteligentes. Larissa, o que está acontecendo? Nada. Só curiosidade. Mas Eduardo percebeu que era mentira. Conhecia bem demais o rosto de quem escondia algo importante. Se você tem algum problema com minha família, é melhor falar agora. Não tenho problema nenhum. Então por que está com essa cara? Larissa o encarou. Eduardo tinha direito de saber. Mas como explicar que seu pai talvez fosse responsável pela morte da mãe dela? É complicado. Tenta simplificar. Eu morava numa ocupação quando era adolescente, uns 15 anos atrás, na Zona Leste. Eduardo assentiu, esperando ela continuar. Um dia chegaram os tratores. Derrubaram tudo. Minha mãe estava doente, não conseguiu sair a tempo. Uma parede caiu em cima dela. Larissa... Tinha um homem de terno dando ordens. Empresário. Nunca esqueci o rosto dele. Eduardo ficou em silêncio. Começava a entender onde a conversa ia dar. Você acha que era meu pai? Acho não. Tenho certeza. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Conhecia a história da empresa da família. Sabia que seu pai havia feito negócios duros, às vezes desumanos, para construir o império. Mesmo que fosse ele, isso foi há 15 anos. Ele estava fazendo negócios. Negócios? Larissa riu amargo. Minha mãe morreu nos seus negócios. Ocupação é ilegal, Larissa. O terreno tinha dono. O dono era vocês? Eduardo não respondeu, mas sua expressão confirmou. Meu Deus, era vocês mesmo. Larissa se levantou bruscamente da cadeira. Eduardo tentou segurá-la pelo braço. Espera. Vamos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre como sua família matou minha mãe. Ninguém matou ninguém. Foi um acidente. Acidente? Vocês mandaram derrubar casas com gente dentro. As pessoas foram avisadas para sair. Minha mãe não conseguia andar direito. Estava com pneumonia. Eduardo percebeu que havia falado demais. Sua defesa automática da família só piorou tudo. Larissa, escuta. Não. Você escuta. Eu fiquei órfã por causa da sua família. Fiquei sozinha no mundo aos 16 anos. E agora estou aqui fingindo ser sua esposa. O dinheiro ainda é seu. O acordo continua valendo. Que se foda o dinheiro. Que se foda o acordo. Larissa saiu da cozinha e foi para o quarto.
Eduardo a seguiu. Aonde você vai? Embora. Não posso ficar aqui. São 3 da manhã. Não me importa. Larissa pegou as roupas velhas que havia tirado mais cedo. Eduardo ficou na porta observando. Se você sair agora, meu pai vai desconfiar. Ele vai saber que foi tudo mentira. E daí? Ele tá morrendo, Larissa. Só quer morrer em paz. Minha mãe também queria morrer em paz. Na cama dela, não embaixo de uma parede. Eduardo baixou a cabeça. Não tinha argumento contra isso. Pelo menos fica até amanhã. Depois você vai e nunca mais nos vemos. Larissa parou de fazer a mala. Olhou para Eduardo parado na porta, com cara de quem não sabia mais o que fazer. Por que isso é tão importante para você? Porque meu pai é a única família que me resta, e ele só tem mais alguns dias. E a Isadora? Isadora só se importa com a empresa. Meu pai quer saber que eu não vou ficar sozinho quando ele partir. Larissa suspirou. Eduardo não tinha culpa do que o pai fez 15 anos atrás. Era só um garoto na época. Tá bom, fico até amanhã, mas depois eu vou embora e você nunca mais me procura. Combinado. Eduardo saiu do quarto e fechou a porta. Larissa se deitou na cama de roupa e tudo, olhando para o teto. Do outro lado da parede, Eduardo também não conseguia dormir. Pela primeira vez na vida, questionava se o império da família valia toda a dor que havia causado. Na manhã seguinte, Larissa acordou com um barulho de papéis sendo mexidos. Eduardo estava no escritório desde cedo, falando ao telefone com voz tensa. Não pode adiar. A reunião é hoje mesmo. Eu sei que o prazo está apertado, mas é assim que funciona. Ela passou pela porta e viu Eduardo cercado de documentos espalhados na mesa. Alguns eram contratos antigos, outros pareciam plantas de construção. Eduardo desligou o telefone e percebeu Larissa na porta. Bom dia. Já fez café? Não sei onde fica nada na sua cozinha. Cozinha é por ali, mas podemos pedir comida se preferir. Larissa foi preparar café. Eduardo continuou mexendo nos papéis. Ela conseguia ouvi-lo resmungando sozinho. Merda. Isso aqui não pode aparecer agora. Onde é que está aquele contrato? A curiosidade foi mais forte. Larissa voltou para o escritório com 2 xícaras de café. Problemas? Nada que você precise se preocupar. Hoje à noite você está livre. Eduardo pegou o café e continuou folheando documentos. Larissa viu que alguns papéis tinham datas de 15 anos atrás. Isso é sobre a ocupação? Eduardo levantou os olhos rapidamente. É trabalho. Nada a ver com você. Posso ver? Larissa, não complica as coisas. Mas ela já havia se aproximado da mesa. Entre os papéis viu plantas de um terreno que reconheceu. Era exatamente onde ficava a ocupação onde morava com a mãe. Esse é o lugar. Eduardo tentou cobrir os documentos, mas era tarde demais. Larissa, sai daí. Autorização para remoção de ocupantes ilegais. Ela leu em voz alta. Solicitante, Construtora Menezes. Data, março de 2010. Larissa, para. Ela pegou outro papel. Era uma autorização assinada. Eduardo Menezes, diretor de projetos. Essa é sua assinatura? Eduardo ficou pálido. Eu era muito novo. Só assinava o que meu pai mandava. Você assinou a ordem para derrubar nossa casa. Eu tinha 22 anos, não sabia de nada. Não sabia que ia matar gente? Ninguém ia morrer. Vocês tinham que ter saído quando foram avisados. Larissa jogou os papéis na mesa. Sua voz saiu mais alta que pretendia. Você matou minha mãe. Você e seu pai. Foi um acidente. Acidente? Olha aqui, ó. Ela pegou outro documento. Recomenda-se remoção imediata devido ao prazo apertado do projeto. Vocês tinham pressa para construir seu prédio. Nossa vida não importava. Eduardo tentou explicar, mas Larissa não parava de falar. E olha essa parte. Algumas famílias podem resistir à saída. Vocês sabiam que tinha gente que não ia conseguir sair. Larissa, eu era praticamente um estagiário. Só assinava papel. Não me interessa. Você assinou. Você é responsável. Eduardo ficou em silêncio. Sabia que ela tinha razão. Mesmo jovem, ele havia assinado aqueles documentos sem pensar nas consequências. O que você quer que eu faça? Não posso ressuscitar sua mãe. Quero que você assume que foi culpado, que para de fingir que foi só acidente.
Tá bom. Foi culpa minha também. Satisfeita? Não, não tô satisfeita. Larissa pegou os documentos e os jogou no chão. Você quer saber o que aconteceu depois que minha mãe morreu? Quer saber como eu sobrevivi? Eduardo não respondeu. Fiquei na casa de vizinhos por um tempo. Depois fui morar na rua. Aos 16 anos. Aprendi a roubar comida, a fugir da polícia, a dormir em lugar que cachorro não dorme. Larissa, trabalhei em tudo que apareceu. Limpeza, garçonete, vendedora. Quando adoeci e perdi o emprego, voltei para a rua. E você sabe onde eu estava quando você me encontrou? Na frente do prédio que vocês construíram no lugar da nossa casa. Eduardo sentiu como se levasse um soco no estômago. Eu não sabia. Claro que não sabia. Para você, a gente não existia. Larissa foi para o quarto e começou a fazer a mala de novo. Dessa vez, Eduardo não tentou impedir. O dinheiro está na sua conta, disse ele da porta. Não quero seu dinheiro sujo. Larissa, pelo menos pega o dinheiro. Você precisa. Não preciso de nada que venha de vocês. Eduardo entrou no quarto. Então o que você vai fazer? Voltar para a rua? Não é problema seu. É sim. Agora é problema meu. Por quê? Eduardo hesitou. Não sabia bem por quê, mas sentia que tinha uma dívida com ela que ia além do contrato de casamento. Porque eu estraguei sua vida. Pelo menos você admite. Admito. E quero compensar de algum jeito. Não tem como compensar. Larissa fechou a mala e foi em direção à porta. Eduardo a seguiu até a sala. Aonde você vai? Longe daqui. Como? A pé. De ônibus. Não sei. Eduardo pegou as chaves do carro. Pelo menos deixa eu te levar. Não. Larissa, não seja orgulhosa. Orgulhosa? Você acha que é orgulho? É nojo, Eduardo. Nojo de você, da sua família, de tudo isso aqui. Ela abriu a porta e saiu. Eduardo ficou parado na sala, ouvindo o barulho dos passos dela se afastando pelo corredor. Pela primeira vez na vida, Eduardo se sentiu completamente perdido. Eduardo ficou 3 dias sem sair de casa. Não atendia telefone, não respondia e-mails, não ia para o escritório. Isadora apareceu no apartamento na quinta-feira. O que está acontecendo? A empresa está pegando fogo e você sumiu. Eduardo estava no sofá, ainda de pijama, cercado de garrafas de uísque vazias. Manda todo mundo se virar. Eduardo, levanta daí. Você tem responsabilidades. Responsabilidades? Que nem matar mãe de família para construir prédio? Isadora franziu a testa. Do que você está falando? Eduardo contou tudo. O encontro com Larissa, o casamento falso, a descoberta sobre a ocupação. Isadora ouviu em silêncio. Quer dizer que você casou com uma moradora de rua? E ela descobriu que a gente derrubou a ocupação onde ela morava? Onde nós matamos a mãe dela? Ninguém matou ninguém, Eduardo. Foi um acidente. Acidente que a gente causou. Isadora suspirou. Era igualzinha ao pai, pragmática demais para se preocupar com consciência. Tá bom, foi trágico, mas isso foi 15 anos atrás. Você vai jogar tudo fora por causa disso? Talvez devesse ter jogado tudo fora há 15 anos. Você está sendo dramático. Eduardo se levantou do sofá e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo continuava igual. Pessoas indo trabalhar, carros no trânsito, vida normal. Isadora, quantas famílias a gente despejou para construir nossos prédios? Não sei. Muitas. É assim que funciona o mercado imobiliário. E você não sente nada? Sinto que a gente dá emprego para milhares de pessoas. Sinto que construímos uma cidade melhor. Melhor para quem? Para quem pode pagar, ora. Eduardo virou para encarar a irmã. E quem não pode pagar que se foda? Eduardo, você está falando como esquerdista. Talvez eu devesse ter virado esquerdista há muito tempo. Isadora percebeu que o irmão estava falando sério. Isso era perigoso para o negócio. Você precisa de ajuda. Vou marcar um psiquiatra. Não preciso de psiquiatra, preciso de consciência. Consciência não paga conta. Nossas contas já estão pagas há gerações. Isadora saiu batendo a porta. Eduardo voltou para o sofá e abriu outra garrafa. No dia seguinte, recebeu uma ligação do hospital. Dr. Sérgio havia piorado e estava pedindo para vê-lo. Eduardo chegou no hospital ainda meio bêbado. Seu pai estava numa cama, ligado em vários aparelhos. Parecia ter emagrecido ainda mais. Filho,
Onde você estava? Te procurei a semana toda. Tava resolvendo uns problemas. Cadê a Larissa? Queria falar com ela também. Eduardo não soube o que responder. Como explicar que a esposa havia descoberto que eles mataram a mãe dela? Ela está viajando. Pena. Gostei muito dela. Dr. Sérgio pegou a mão do filho. Eduardo, preciso te falar uma coisa importante. O que é, pai? Quando eu morrer, quero que você cuide bem da empresa, mas cuide das pessoas também. Que pessoas? As pessoas que a gente magoou no caminho. A gente fez coisas duras para chegar aqui. Eduardo sentiu o coração acelerar. Pai, o senhor lembra da ocupação na Zona Leste? 15 anos atrás? Dr. Sérgio fechou os olhos. Lembro. Foi triste. Morreu uma mulher no despejo. A Larissa morava lá. Era filha da mulher que morreu. Dr. Sérgio abriu os olhos devagar. Meu Deus. É por isso que ela casou contigo? Não. Ela só descobriu depois, quando viu o senhor no jantar. E o que ela fez? Foi embora. Me chamou de assassino. Dr. Sérgio ficou em silêncio por um longo tempo. Ela tem razão, filho. Pai, a gente matou aquela mulher. Pode não ter sido proposital, mas a gente matou. Eduardo nunca havia ouvido o pai assumir culpa por nada. O que eu faço agora? Procura ela, pede perdão e muda nossa empresa para melhor. Como? Para de despejar gente. Constrói casa popular. Usa nosso dinheiro para ajudar quem precisa. Eduardo segurou a mão do pai. E se a Isadora não concordar? Você é meu herdeiro. Você decide. Dr. Sérgio fechou os olhos novamente. Filho, eu vou morrer sabendo que fiz muita coisa errada. Não deixa isso acontecer contigo. 2 semanas depois, Dr. Sérgio morreu durante o sono. Eduardo organizou o velório sozinho. Isadora estava viajando a trabalho e disse que não dava tempo de voltar. No cemitério, Eduardo ficou sozinho ao lado do caixão. Não havia muitos amigos. Dr. Sérgio era respeitado nos negócios, mas não era querido. Quando voltou para casa, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para o escritório de advocacia da família e pediu para renunciar à herança. Tudo ficaria com Isadora. Depois pegou o carro e foi procurar Larissa. Não sabia onde ela estava, mas tinha que tentar. Começou pelos albergues do centro. Depois as praças onde moradores de rua se concentravam. Ninguém conhecia nenhuma Larissa Silva. Demorou 3 dias para descobrir que ela havia pego um ônibus para Santos na rodoviária. Eduardo comprou uma passagem e foi atrás dela. Eduardo chegou em Santos sem saber por onde começar. Era uma cidade grande, com milhares de pessoas. Como encontrar Larissa sem nem saber onde ela estava morando? Começou pelos bairros mais pobres, perguntando em postos de saúde, igrejas, centros comunitários. Mostrava uma foto que tinha tirado dela no apartamento quando ela ainda estava arrumada para o jantar. Você conhece essa moça? Se chama Larissa Silva. A resposta era sempre a mesma. Não, nunca vi. Não conheço. No 3º dia, uma mulher num centro de assistência social olhou a foto com mais atenção. Essa menina parece com uma que está ajudando aqui no projeto, mas ela se chama Laura, não Larissa. Onde posso encontrá-la? Ela vem toda tarde ajudar com as crianças. Umas 2 horas ela chega. Eduardo esperou numa praça em frente ao centro. Às 2h30, viu Larissa descendo de um ônibus. Ela usava roupa simples, cabelo preso num rabo de cavalo, carregava uma bolsa velha. Quando ela o viu, parou no meio da calçada. Seu rosto mostrou raiva, surpresa e cansaço ao mesmo tempo. O que você está fazendo aqui? Procurando você. Como me achou? Não foi fácil. Você está usando nome falso. Larissa continuou andando em direção ao centro. Eduardo a acompanhou. Deixa eu em paz, Eduardo. Preciso falar contigo. Não temos nada para conversar. Meu pai morreu. Larissa parou de andar. Virou para olhá-lo. Quando? 2 semanas atrás. Sinto muito. Não precisa mentir. Você odiava ele. Eu odiava o que ele fez. Não conhecia ele como pessoa. Eduardo ficou surpreso com a resposta. Esperava mais raiva, mais sarcasmo. Ele falou de você antes de morrer. O que falou? Que a gente matou sua mãe. Que você tinha razão. Larissa não respondeu. Continuou andando e entrou no centro comunitário. Eduardo a seguiu.
Dentro havia umas 20 crianças brincando, mulheres conversando, voluntários organizando atividades. Larissa foi direto falar com uma senhora de uns 50 anos. Dona Maria, esse é Eduardo, um conhecido de São Paulo. A mulher cumprimentou Eduardo com desconfiança. Você vai ficar para a atividade de hoje? Perguntou para Larissa. Vou sim. Eduardo só veio falar uma coisa rápida comigo. Larissa levou Eduardo para uma salinha nos fundos, fechou a porta e cruzou os braços. Fala logo o que veio falar. Eduardo respirou fundo. Havia ensaiado esse momento durante toda a viagem, mas agora não sabia por onde começar. Eu renunciei à herança. O quê? Deixei tudo para Isadora. A empresa, os apartamentos, o dinheiro, tudo. Por quê? Porque não quero mais nada que tenha sangue. Larissa o estudou. Eduardo estava diferente. Mais magro, com olheiras, barba por fazer. Parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. E agora? O que você vai fazer? Não sei ainda. Talvez dar aula. Talvez trabalhar com projetos sociais. Projetos sociais? Larissa riu sem humor. Você não sabe nem como é viver sem dinheiro. Aprendo. Eduardo, você cresceu rico. Nunca trabalhou de verdade na vida. Acha que é fácil virar pessoa normal? Não acho que é fácil, mas preciso tentar. Larissa se sentou numa cadeira. Eduardo ficou em pé, encostado na parede. Por que veio atrás de mim? Para pedir desculpa. Já pediu. Pode ir embora. Não é só isso. Eduardo se aproximou, mas Larissa fez sinal para ele ficar longe. Então o que é? Quero tentar compensar o que a gente fez. Já te falei que não tem como compensar. Tem sim. Posso ajudar gente como você. Gente que a minha família prejudicou. Com que dinheiro? Você não tem mais nada. Tenho conhecimento. Sei como funciona o mercado imobiliário. Posso ensinar as pessoas a se defenderem. Larissa balançou a cabeça. Você acha que vai se sentir melhor ajudando uns pobrezinhos? Não é para me sentir melhor. É para fazer o que é certo. E o que é certo para você? Eduardo hesitou. Não tinha uma resposta pronta. Não sei ainda, mas sei que ficar rico explorando gente não é certo. Larissa se levantou e foi até a janela. Lá fora, as crianças brincavam no pátio. Eduardo, eu não te perdoo. Eu sei. E não vou perdoar nunca. Eu entendo. Então por que ainda está aqui? Eduardo não soube o que responder. A verdade era que não sabia bem por que havia ido atrás dela. Só sabia que precisava. Posso ficar em Santos por um tempo? Ajudar aqui no centro? Não depende de mim, depende da Dona Maria. Você falaria com ela? Larissa o olhou por um longo tempo. Por que eu faria isso? Porque você é boa pessoa, melhor que eu mereço. Não me manipula com elogio barato. Não tô manipulando, tô falando a verdade. Larissa suspirou. Eduardo parecia sincero, mas ela ainda sentia raiva toda vez que olhava para ele. Vou pensar. Obrigado. Não me agradeça ainda. E Eduardo? Sim? Se você está mentindo, se isso é só para limpar sua consciência, eu descubro. E daí você vai se arrepender de ter vindo atrás de mim. Eduardo alugou um quarto pequeno numa pensão perto do porto. O quarto cheirava a mofo e tinha apenas uma cama, uma mesa velha e um armário que não fechava direito. Era o oposto de tudo que conhecia, mas pela primeira vez em semanas conseguiu dormir uma noite inteira. Dona Maria aceitou que ele ajudasse no centro, mas deixou claro que estava de olho nele. Playboy de São Paulo querendo brincar de voluntário já vi muito. Dura uma semana e some. Não sou playboy, Dona Maria. Todo mundo que nasce rico é playboy, menino. A diferença é que alguns assumem. Eduardo começou ajudando com tarefas simples, organizava materiais, limpava o espaço, servia lanche para as crianças. Larissa mal falava com ele, apenas cumprimentava quando chegava e quando ia embora. Uma tarde, Eduardo estava tentando consertar uma mesa quebrada quando um menino de uns 8 anos se aproximou. Você é namorado da tia Laura? Não. Por que pergunta? Porque ela fica olhando você escondido. Eduardo olhou discretamente e viu Larissa do outro lado da sala, observando ele trabalhar. Quando percebeu que foi flagrada, ela desviou o olhar rapidamente. Como é que você conhece a tia Laura? Perguntou o menino. É complicado. Minha mãe fala que adulto sempre diz que é complicado quando não quer explicar. Eduardo sorriu.
O garoto tinha razão. Eu fiz uma coisa muito ruim para a família dela. Agora tô tentando me redimir. Redimir é pedir desculpa. É mais que isso. É tentar consertar o estrago. O menino assentiu como se entendesse perfeitamente. Meu pai também fez coisa ruim. Batia na minha mãe. Depois pediu desculpa e prometeu que ia mudar. E mudou? Não. Continuou batendo. Daí minha mãe trouxe eu e minha irmã para cá. Eduardo parou de mexer na mesa. E você perdoou seu pai? Não. Perdão tem que merecer. Minha mãe fala que é assim. À noite, Eduardo encontrou Larissa na saída do centro. Ela esperava o ônibus sozinha. Posso te acompanhar até em casa? Não sei onde você mora. Numa pensão ali perto do porto. Então você que está indo para o meu lado. Andaram em silêncio por algumas quadras. Larissa morava numa casa pequena que dividia com outras 3 mulheres. Como você conseguiu lugar para ficar tão rápido? Perguntou Eduardo. Uma das voluntárias do centro me ajudou. Sandra. Ela tem uma casa de acolhimento para mulheres. E você tá bem aqui? Tô. É simples, mas é honesto. Eduardo entendeu a indireta. Larissa, posso te perguntar uma coisa? Depende. Por que você mudou de nome? Larissa parou de andar. Porque Larissa morreu no dia que descobri que você matou minha mãe. Laura é quem eu sou agora. Você não pode fugir de quem você é. Posso sim. Assim como você está tentando fugir de quem você é. Eduardo não soube o que responder. Ela tinha razão de novo. A diferença é que eu estou tentando melhorar. Você está tentando desaparecer. E qual o problema de desaparecer? O problema é que você está desperdiçando sua vida por causa da raiva. Larissa virou para encará-lo. Minha raiva é justificada. É, mas ela está te impedindo de viver. E você entende de vida agora? Não. Mas entendo de desperdício. Desperdicei 32 anos sendo uma pessoa horrível. Larissa balançou a cabeça e continuou andando. Eduardo, para de tentar me consertar. Eu não preciso ser consertada. Não quero te consertar. Quero te conhecer de verdade. Por quê? Eduardo hesitou. A resposta era complicada e ele não tinha certeza se entendia completamente. Porque você é a primeira pessoa que me fez enxergar quem eu realmente era. E você achou que ia gostar do que viu? Não. Odiei. Mas precisava ver. Chegaram na casa de Larissa. Ela parou no portão. Eduardo, você pode ficar em Santos o tempo que quiser. Pode ajudar no centro, pode tentar ser pessoa melhor, mas não espera nada de mim. Não espero. Mentira. Você espera que eu te perdoe um dia, que a gente seja amigo, que eu olhe para você sem lembrar que sua família destruiu minha vida. Eduardo baixou a cabeça. Talvez você tenha razão. Tenho. E é melhor você aceitar isso agora, porque não vai acontecer. Larissa entrou no portão e fechou atrás de si. Eduardo ficou parado na calçada, ouvindo o barulho dos passos dela se afastando. Mas no dia seguinte, ele voltou para o centro. E no outro dia também. Dona Maria percebeu que ele não ia desistir fácil. Menino, você é teimoso. Sou. Minha irmã sempre falou isso. E onde está sua irmã agora? Tocando a empresa da família. Provavelmente me odiando por ter largado tudo. Você sente falta? Eduardo pensou na pergunta. Sentia falta do conforto, da segurança financeira, da vida fácil, mas não sentia falta da pessoa que era. Às vezes, mas não o suficiente para voltar. Dona Maria assentiu. Então talvez você não seja playboy mesmo. 2 meses depois, Eduardo já era parte do centro comunitário. As crianças corriam atrás dele. As mães perguntavam sua opinião sobre documentos. Dona Maria o tratava como filho adotivo. Larissa continuava distante, mas Eduardo percebeu mudanças pequenas. Ela não saía mais da sala quando ele chegava. Às vezes até respondia quando ele fazia alguma pergunta sobre o trabalho. Uma tarde, Eduardo estava ensinando uma oficina de educação financeira para um grupo de mulheres. Explicava como calcular juros, como negociar dívidas, como não cair em golpes bancários. Vocês têm que entender que banco não é seu amigo, dizia Eduardo. Banco quer lucro. Se vocês não souberem se defender, vão ser exploradas. Larissa observava da porta. Eduardo falava com simplicidade, sem usar palavras difíceis, com paciência para repetir quantas vezes fosse necessário. Professor Eduardo, perguntou uma senhora,
Como a gente faz para comprar casa própria sem cair numa furada? Primeiro, vocês precisam entender que financiamento é uma armadilha se não for bem planejado. Vou explicar. Depois da oficina, as mulheres saíram animadas. Uma delas disse para Larissa: "Esse menino entende muito e não fala difícil igual os outros." Larissa assentiu. Eduardo realmente havia mudado. Não era mais o empresário arrogante que ela conheceu na Paulista. "Laura, você pode me ajudar com uma coisa?" Eduardo se aproximou. "O que é?" "Dona Maria quer que eu dê aula numa escola pública aqui do bairro. Mas eu nunca ensinei criança. Você podia me dar umas dicas?" "Por que eu?" "Porque as crianças adoram você. E porque você sabe explicar as coisas de um jeito que elas entendem." Larissa hesitou. Significava passar mais tempo com Eduardo, conversar com ele além do básico. "Tá bom, mas é só para te ajudar com as crianças." "Claro." Foram tomar café numa padaria perto do centro. Eduardo pediu café com leite e pão de açúcar. "Larissa, só café mesmo." "Como você aprendeu a lidar com criança?" perguntou Eduardo. "Na rua. Sempre tinha criança abandonada. A gente se cuidava. Deve ter sido difícil." "Foi, mas ensina muito sobre vida." Eduardo mexeu o açúcar no café pensativo. "Você já pensou em estudar? Fazer pedagogia, assistência social?" "Já pensei, mas não tenho dinheiro para a faculdade." "Tem bolsa, financiamento estudantil?" "Eduardo, para. Não vou aceitar sua ajuda para estudar." "Não é minha ajuda. É direito seu. Direito que eu não sabia que tinha antes de te conhecer." Eduardo entendeu. Ela tinha medo de que qualquer coisa boa na vida dela viesse por causa dele. "Larissa, Laura, como você quer que eu te chame?" "Tanto faz." "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode perguntar, não garanto que vou responder." "Você pretende passar a vida toda com raiva de mim?" Larissa tomou um gole do café antes de responder. "Não sei. A raiva está diminuindo, mas não sei se vai passar." "E se passar?" "Se passar o quê?" "O que vai sobrar?" Larissa olhou para ele. Era uma pergunta que ela se fazia toda noite antes de dormir. "Não sei. Talvez nada. Ou talvez alguma coisa boa." "Eduardo, não começa." "Começa o quê?" "A tentar me convencer de que pode existir alguma coisa entre a gente." Eduardo ficou vermelho. Não percebia que estava sendo tão óbvio. "Eu não estava..." "Tava sim. E é melhor parar de pensar nisso." "Por quê?" "Porque não faz sentido. Porque nossa história começou com mentira. Porque você matou minha mãe. Minha família matou. Eu era jovem e burro." "Tanto faz. O resultado é o mesmo." Eduardo assentiu. Sabia que ela tinha razão, mas alguma coisa dentro dele insistia em tentar. "E se eu provasse que mudei de verdade?" "Como?" "Não sei ainda, mas se eu provasse." Larissa se levantou da mesa. "Eduardo, para de fantasiar. Não vai rolar nada entre a gente. Nunca." Mas quando ela disse nunca, sua voz tremeu um pouco. Eduardo percebeu. 2 semanas depois, Eduardo deu sua primeira aula na escola pública. Ensinou matemática básica para uma turma de adolescentes. Usou exemplos do dia a dia. Falou sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre como não ser enganado. Os meninos gostaram. Fizeram perguntas, prestaram atenção, pediram para ele voltar. "Como foi?" perguntou Larissa quando ele voltou para o centro. "Melhor do que eu imaginava. Eles são espertos." "São. Só precisam de oportunidade." Eduardo olhou para ela. "Igual você precisava." Eduardo... Desculpa. Não queria falar isso. Mas Larissa não se irritou. Pela primeira vez, ela olhou para ele sem raiva nos olhos. "Sabe o que é estranho?" "O quê?" "Você está virando uma pessoa que eu poderia ter gostado. Se a gente tivesse se conhecido de outro jeito..." Eduardo sentiu o coração acelerar. "E agora?" "Agora é tarde demais." Larissa saiu do centro, mas dessa vez não estava brava. Estava triste. Eduardo percebeu que ela estava lutando contra os próprios sentimentos e, pela primeira vez, achou que talvez tivesse uma chance. 1 ano depois, Eduardo acordou com o barulho das ondas batendo na praia. O apartamento pequeno que dividia com Larissa ficava a 2 quadras da orla de Santos. Pela janela do quarto conseguia ver um pedacinho do mar. Larissa já estava acordada, tomando café na cozinha. Usava uma camiseta velha dele e short, cabelos soltos nos ombros.
Eduardo ainda se surpreendia ao acordar e encontrá-la ali. Bom dia, disse, beijando sua nuca. Bom dia. Fiz café extra forte. Você tem aula de manhã hoje. Eduardo dava aulas de matemática e educação financeira em 3 escolas públicas da região. Também mantinha um projeto de consultoria gratuita para pequenos empreendedores no centro comunitário. E você? Vai fazer o que hoje? Tenho reunião na Defensoria Pública. Vamos discutir os casos de despejo no bairro do Embaré. Larissa havia começado a trabalhar como assistente social voluntária, ajudando famílias a se defenderem de despejos irregulares. Conhecia o assunto melhor que qualquer advogado. Precisa de alguma ajuda? Perguntou Eduardo. Você já me ajudou ontem com os documentos. Hoje é só conversa mesmo. Eduardo se lembrava do dia em que ela finalmente aceitou sua ajuda pela primeira vez. Foi 6 meses atrás, quando uma família do centro estava sendo despejada ilegalmente. Larissa precisava de alguém que entendesse contratos imobiliários. Eduardo, você pode dar uma olhada nisso? Havia perguntado relutante. Claro. Ele analisou os documentos e descobriu várias irregularidades. Ajudou a família a se defender e conseguiram cancelar o despejo. Larissa percebeu que podia usar o conhecimento dele para o bem. Obrigada, disse naquele dia. De nada. Não foi só pelos documentos. Então por quê? Por você não ter jogado na minha cara que estava me ajudando, por ter feito como se fosse normal. A partir daquele dia, eles começaram a trabalhar juntos. Eduardo ensinava Larissa sobre leis imobiliárias. Ela ensinava ele sobre a realidade das famílias pobres. O primeiro beijo aconteceu numa tarde de chuva, quando voltavam de uma audiência na defensoria. Haviam conseguido impedir outro despejo irregular. Estavam encharcados, rindo de alguma bobagem, quando Larissa parou no meio da calçada e o beijou. Por que fez isso? Perguntou Eduardo. Porque pela primeira vez olhei para você e não lembrei da minha mãe. Lembrei só de você. Não foi um romance fácil. Larissa ainda tinha pesadelos. Eduardo ainda se sentia culpado. Mas aos poucos construíram algo novo em cima das ruínas do passado. Eduardo, você se arrepende? Larissa perguntou certa noite. Do quê? De ter largado tudo. O dinheiro, a empresa, a vida fácil. Eduardo olhou ao redor do apartamento pequeno. Móveis simples, paredes que precisavam de pintura, geladeira que fazia barulho. Depois olhou para Larissa, deitada ao seu lado na cama. Nunca? Nem um pouquinho? Tá bom, às vezes sinto falta do ar-condicionado. Ele riu. Mas só às vezes. Agora Eduardo se arrumava para mais um dia de aula. Larissa estava na mesa da cozinha revisando alguns processos. Você viu que a Isadora me ligou ontem? Disse Eduardo, ajeitando a gravata. Viu? O que ela queria? Oferecer dinheiro de novo. Diz que posso voltar para a empresa quando quiser. E você quer? Não, mas ela não desiste. Isadora havia assumido completamente os negócios da família. A empresa cresceu ainda mais, mas Eduardo não sentia inveja. Às vezes sentia pena da irmã, presa numa vida que ele conhecia bem. Um dia ela entende, disse Larissa. Duvido. Ela acha que eu enlouqueci. Talvez você tenha enlouquecido mesmo. Quem larga uma fortuna para dar aula em escola pública? Alguém que quer dormir em paz. Eduardo terminou de se arrumar e pegou a pasta com os materiais de aula. Hoje é domingo. A gente podia ir na praia depois que eu voltar. Podemos, mas antes quero passar no centro. Dona Maria disse que chegou uma família nova precisando de ajuda. Eduardo sorriu. Larissa nunca conseguia dizer não para quem precisava de ajuda. Tá bom. Trabalho e depois praia. Trabalho e depois praia, concordou Larissa. Eduardo foi em direção à porta, mas parou. Larissa? Oh, eu te amo. Ela levantou os olhos dos papéis e sorriu. Eu também te amo. Não era um eu também automático. Era verdade mesmo. Havia demorado meses para ela conseguir dizer essas palavras, mas quando disse, foi para valer. Eduardo saiu de casa e caminhou até a escola. Santos acordava devagar num domingo ensolarado. Ambulantes montavam suas barracas na praia, famílias se arrumavam para passear. A vida simples e boa de uma cidade litorânea. 5 anos atrás, Eduardo não conseguiria imaginar essa vida. Acharia pequena, sem ambição, sem futuro.
agora sabia que era exatamente o oposto. Era uma vida grande o suficiente para caber tudo que realmente importava. Que história incrível, né, gente? Eduardo e Larissa nos mostraram que o amor verdadeiro pode nascer até das situações mais improváveis e dolorosas. Ver como eles conseguiram superar o passado e construir uma vida simples, mas cheia de significado em Santos, é realmente emocionante. O Eduardo largou toda a riqueza para se tornar uma pessoa melhor, e a Larissa encontrou força para perdoar sem esquecer sua história. Se você ficou emocionado com essa transformação e acredita que todo mundo merece uma segunda chance na vida, deixa seu like aqui embaixo e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa história. Se você quer ver mais histórias assim, que mexem com o coração e mostram que mudança é possível, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários de que país você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde vocês estão e como essas histórias chegam até vocês.